Olá, meu nome é Marcos Vinícius Aparecido de Paula, matrícula 2025-105-22. E neste trabalho, a gente veio fazer dois tipos de experimentos para a matéria de Laboratório de Física C. Um experimento consiste em criar um campo elétrico usando um balão, é, carregando ele eletricamente, fazendo atrito no cabelo, e esse balão vai distorcer um filete de água. E o segundo experimento é usando um canudo, fazendo fricção e carregando ele eletricamente, colar ele numa superfície, como uma parede, e cronometrar quanto tempo ele fica parado, colado na parede. A eletricidade estática é estudada desde a antiguidade, em observações com materiais atritados. Mais tarde, Coulomb quantificou a força entre cargas elétricas. Faraday introduziu a ideia de linhas de campo elétrico e Maxwell foi quem consolidou a descrição de campos elétricos e magnéticos. Ao atritar materiais diferentes, ocorre transferência de elétrons, fenômeno esse relacionado à série triboelétrica. Em combinações comuns, o balão de látex e certos plásticos tendem a adquirir carga negativa quando atritados. Quando o objeto carregado se aproxima de um material neutro, ele pode causar uma redistribuição ou polarização, algo que acontece com a água, por ser um material polar. No primeiro experimento, eu atritei um balão cheio de ar ao meu cabelo, por cerca de 15 segundos, e aproximei esse balão a uma certa distância de um filete fino de água. Comecei com a distância de 4 centímetros e fui me aproximando cada vez mais. Ao passar de que a distância diminuía, a angulação da distorção desse filete de água aumentava. Então deu para perceber que existe uma relação entre a distância e o ângulo gerado pela distorção do filete de água. Para estimar o ângulo de reflexão, o ângulo alfa, eu utilizei a régua que está presente nas fotografias, como referência para usar como escala. Eu mantive um intervalo vertical de 3 centímetros e medi o deslocamento do filete neste trecho. A partir de ΔX e ΔY, estimei o ângulo pela relação de alfa igual a arco tangente de ΔX sobre ΔY. E sendo assim, de acordo com as tabelas que eu montei de distância, eu consegui estimar os ângulos para cada distância. E com isso também fazer uma linearização e criar um gráfico. Este gráfico mostra, de forma geral, que a partir de que a distância diminui, a deflexão aumenta. Então, em maiores distâncias, quando o balão está muito longe, o ângulo fica muito pequeno. A partir do momento que você vai aproximando o balão do filete de água, esse ângulo aumenta. Agora, para o segundo experimento de atrito, eu vou usar esse canudo de plástico, um papel toalha. Vou causar aqui atrito no canudo, carregando ele com elétrons. E depois de algumas vezes eu consigo colar ele na parede. Apesar da parede ser inicialmente neutra, o campo elétrico do canudo provoca uma polarização de cargas, produzindo uma força de atração eletrostática. Foram realizadas 5 medições, obtendo tempos de 8, 10, 9, 12 e 6 segundos, com um tempo médio de 9 segundos de queda. Com o passar do tempo, ocorre a dissipação das cargas, e a interação eletrostática diminui, acarretando então na queda do canudo. Aqui abaixo está o gráfico com os tempos de queda de cada tentativa. A variação observada entre as medidas pode estar relacionada principalmente à dificuldade de reproduzir exatamente as mesmas condições para a eletrização do canudo, além de condições do ambiente, como umidade e também o contato com a parede. Nesses desenhos abaixo, eu representei qualitativamente as linhas de campo envolvidas. Elas indicam a direção do campo e sua maior concentração, representada nas regiões de maior intensidade. Nos dois experimentos, a distribuição não é uniforme e é fundamental para produzir forças sobre materiais inicialmente neutros por meio de polarização. Aqui abaixo está a representação da lei de Coulomb. Ela mostra a interação elétrica depende das cargas envolvidas e da distância entre elas. Entretanto, como nossos sistemas não são simplesmente duas cargas pontuais, ela é utilizada aqui principalmente de forma qualitativa, já que a lei de Gauss relaciona o fluxo do campo elétrico à carga encerrada e auxilia na interpretação da distribuição do campo. As principais limitações desses experimentos foram a dificuldade de produzir exatamente a mesma eletrização em cada tentativa, e as incertezas na determinação dos ângulos pelas fotografias. Para reduzir esses efeitos, procurei manter os materiais, o procedimento de eletrização e o método de medição constante. Sendo assim, podemos concluir e demonstrar que um corpo eletrizado pode interagir com materiais inicialmente neutros, por meio de campo elétrico e da polarização. Os resultados permitiram observar experimentalmente como a intensidade e a distribuição de campo influenciam essas interações.